esse sentimento de gratidão a Deus, a Jesus, que nos proporciona a oportunidade do aprendizado através do Evangelho. Essa melodia, doutrina espírita. Doutrina espírita nasceu na luz do amor, na fé em Deus. As casas do caminho multiplicou, vamos conduzir os homens na luz do amor. Jesus nos ensinou a amar. O Espiritismo veio a divulgar como as obras espíritas nas mãos. Estamos caminhando no mundo de regeneração. Doutrina espírita nasceu na luz do amor, na fé em Deus. Nas casas do caminho multiplicou, vamos conduzir os homens à luz do amor. Jesus nos ensinou a amar. O Espiritismo veio a divulgar como as obras espíritas nas mãos. Estamos caminhando ao mundo de regeneração. A importância da casa espírita para todos nós. Deus se manifesta no templo religioso que tem no seu princípio amai-vos uns aos outros. Na casa espírita fique gravado nas vossas memórias: caridade e amor são as leis que vigoram. Viva a vida, frequente o templo religioso. A casa espírita é uma escola para todos. Boa noite a todos. Ainda mergulhados na paz, através das melodias do nosso irmão Reginaldo, roguemos a Deus toda a proteção, todo o amparo, do nosso guia e mestre Jesus, o agradecimento pela oportunidade bendita de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Agradecidos ainda à espiritualidade maior, aos nossos benfeitores, aos nossos anjos guardiões, pela intuição por velar por cada um de nós. E a Maria, nossa mãe, rogamos nesse instante, e juntamente com seus servos,
possa ir de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, levando a cada um deles equilíbrio, serenidade e paz, e que em breve possamos estar juntos novamente. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez nesta casa abençoada para poder falarmos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E o tema de hoje é a casa espírita e o espiritismo. O que é casa, centro espírita, lar espírita? A casa espírita é igreja? Não, a casa espírita não é igreja na acepção da palavra como nós a entendemos o que seja igreja. Mas a casa espírita é templo, é lar, é escola e é oficina ao mesmo tempo. E nós vamos diferenciar nesse sentido. Então, casa espírita, lar espírita, centro espírita é a mesma denominação. Não confundamos casa espírita, lar espírita, centros espíritas com as demais religiões afrodescendentes. Muitas das vezes nós somos questionados: você é de mesa branca? Eu sou de mesa branca, de mesa azul, de mesa preta. Não é o forro, não é as vestimentas. A casa espírita ela não possui dogma, ela não possui hierarquia. É isso que nós nos diferenciamos nos pormenores com as demais religiões. Então, quais são as funções da casa espírita? Templo, no sentido de que nela se exerce o amor e a adoração a Deus, exercitando a oração conjunta, a meditação e o estudo de Deus e de sua obra, adorando a Deus em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Então é isso que nós fazemos da casa espírita, como, se quisermos usar a expressão, igreja, adorando a Deus, sendo grato a Ele por todas as oportunidades que nos propicia no nosso dia a dia, de cada vez mais nos elevarmos moralmente. Como já dizia Emmanuel, mentor do Chico Xavier, é uma escola onde nós vamos para aprender e ensinar aquilo que nós temos condições de ensinar, nos aprimorando, nos reformulando moralmente e espiritualmente. Então essa é a função do templo casa espírita. Como lar, é também lar no sentido de que nela reunimos a família espírita, onde nos irmanamos verdadeiramente, onde a fraternidade verdadeira ocorre, onde sempre podemos ir e receber o afago fraterno de nossa grande família universal. É abrigo e porto seguro. Então, muitas das vezes, eu costumo dizer que a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. E na grande maioria, a gente só procura Deus quando é pego pela dor, não pelo amor. Quando está tudo maravilhoso nos nossos lares, quando tudo está bem, a gente esquece de agradecer, a gente esquece de reverenciar aquele que nos deu a vida e que nos proporciona todas as coisas boas e às vezes difíceis para o nosso aprendizado. Então, quando a dor nos atinge, é justamente o Pai nos chamando de volta aos trilhos, porque nós estamos distanciando dele. E nesse momento de pandemia, principalmente, a gente vê que muitos irmãos nossos que não acreditavam em Deus, e sucumbidos pela dor da perda de entes queridos ou da própria dor por passar por essa pandemia, têm procurado Deus. E é antes tarde do que nunca, né? Já como diz o ditado. Mas é Deus nos chamando a meditar, a pensar. Quantas oportunidades nós perdemos antes dessa pandemia de estarmos entrelaçados, aprimorando o nosso conhecimento moral e espiritual sobre todos os ensinamentos de Deus. E agora, recolhidos em nossos lares, sem poder muitas das vezes ir aos nossos templos religiosos, às nossas casas espíritas, aí a gente fica meditando o tempo que nós despendemos. Então, por isso que a gente fala irmanados verdadeiramente como uma família universal, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Escola, ela também é escola, pois é local de aprendizado, de crescimento,
de evolução, de troca de experiência, de construção conjunta no processo de aprendizado e desenvolvimento. Então nós temos os nossos dias da prática do Evangelho, do passe, das reuniões mediúnicas, dos estudos doutrinários, do estudo da evangelização das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Então tudo isso como forma de quê? De aprimoramento moral e espiritual. Aprendendo o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, mas todos eles embasados em quê? Nos ensinamentos do Cristo, que é o único guia e modelo e é o comandante, o governador do nosso orbe, do nosso plano Terra. É ainda considerado oficina, pois dentro da casa espírita nós exercitamos o trabalho como forma de evolução e crescimento, aprendendo as artes e ofícios da prática do bem, do amor e da caridade em todas as atividades da casa, desinteressadamente, sem nenhuma troca. Então, o que a gente ali pratica, fazendo uma sopa, fazendo uma galinhada, auxiliando num bazar, auxiliando os irmãos mais necessitados, distribuição de cestas. Então, não é somente a caridade material, mas principalmente a caridade espiritual, moral, que todos nós, independente da condição financeira, temos condições de disponibilizar aos nossos irmãos mais carentes, que é um sorriso, que é um abraço, que é um aconchego, que é uma palavra de estímulo, de força, de fé, de confiança, que possamos acreditar realmente que tudo que acontece em nossas vidas é só e com a permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sendo que não seja feita a vontade do Pai. E devemos acreditar piamente nisso. De igual forma, devemos acreditar também que todo o mal que nós praticamos, todo o mal que nós semeamos, nós deveremos um dia reparar essas faltas que nós estamos cometendo. Não é Deus vingando de nós, não é Jesus vingando de nós, mas simplesmente nos dando a oportunidade de repararmos as faltas que cometemos. Porque o próprio Cristo já nos disse que ninguém sairá deste plano até que pague o último centil. Então é a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação a qual todos nós estamos submetidos. Então que nós não percamos a oportunidade nestas oficinas de exercitarmos essa evolução e esse crescimento, principalmente estreitando os laços com os irmãos que ali comparecem, porque cada um de nós carrega as suas mazelas, carrega as suas alegrias, as suas tristezas, e nisso nós vamos nos aprimorando, vamos fortalecendo esses laços. O que encontramos na casa espírita bem orientada? A prática da caridade e do amor em todas as suas atividades, pois o Espiritismo tem entre suas máximas que fora da caridade não há salvação, ou seja, na casa espírita, no lar espírita, no centro espírita, em especial devemos aplicar e exercitar a lei de amor. Me recordo bem do Chico. Chico sempre nos ensinou que se tivessem dito para ele que fora do Espiritismo não haveria salvação, ele teria ido noutra tangente, mas ainda bem que desde a codificação foi dito que é fora da caridade que não há salvação, não é dentro do catolicismo, não é dentro das igrejas evangélicas, não é dentro das casas espíritas, mas fora da caridade não há salvação. Então que a caridade, a lei de amor, a lei de caridade que o Cristo espera de cada um de nós deve ser praticada em todas as religiões. Então qual que é a melhor religião que existe? É aquela que transforma a cada um de nós em seres melhores, cavando masmorras aos vícios e levantando templos às virtudes. Essa é a nossa principal obrigação como cristão, sermos homens verdadeiramente de bem, praticando a tolerância, a benevolência, a indulgência, o perdão acima de tudo. O próprio Cristo, na oração do Pai Nosso, na oração dominical, bem nos ensinou: se tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, contra o nosso semelhante, que deixemos a nossa oferta
aos pés do altar e que voltemos e nos desculpemos, nos perdoemos com o nosso irmão, para aí sim essa oferenda que estivermos fazendo para Deus seja recebida de bom grado. Então isso se manifesta especialmente nas atividades de promoção social, de atendimento fraterno, na recepção carinhosa e fraterna aos que chegam à casa. É um dos patamares de todas as casas espíritas sérias. Nós vamos falar disso mais ao final, que é o acolhimento a todos aqueles que comparecem às nossas casas, independente da religião que professam, porque as casas espíritas recebem evangélicos, católicos, todas as religiões. E a partir do momento que a pessoa não se sentir bem, ou se ela já se sentir curada, amparada, esclarecida e orientada, que ela retorne para o seu lar. Ninguém fica obrigado, nós temos o nosso livre-arbítrio como o próprio Cristo nos concedeu. Então que nós sejamos cada vez mais conscientes disso. O estudo constante, pois o Espiritismo segue o ensino do Espírito de verdade. E o Espírito de verdade nada mais é do que o Cristo, que através de Kardec nos disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. A casa espírita necessita de reuniões de estudo sério, disciplinado e de qualidade. Para quê? Para que a gente possa ter conhecimento através da fé raciocinada de onde nós viemos, para onde vamos depois da morte, como é a vida no mundo espiritual. Essas e outras perguntas são respondidas no estudo metodizado, gradativo, com paciência, para que a gente possa entender. Eu acredito na existência da individualidade do espírito após a morte do corpo. Mas por que eu acredito? Porque tudo isso vai de encontro com o quê? Com as leis naturais. Não existe milagre na existência do espírito fora do corpo. Isso não é nada de miraculoso, de maravilhoso. É simplesmente uma lei natural. Nós levamos para o plano espiritual todo o conhecimento, todo o amor, todo o trabalho que nós tivemos na nossa presente existência corporal. Mas levamos também para o outro plano mágoas, ressentimento, ódio, se foi isso que nós carregamos perante a nossa existência. Por isso que eu sempre costumo dizer e torno a repetir: diga-me o que pensas, que dir-te-ei com quem andas. Se nós temos pensamentos elevados, se nós temos atitudes altruístas com relação aos nossos semelhantes, na prática do bem, do amor sincero, da tolerância, da indulgência, da benevolência, do perdão, nós vamos partir desse plano tranquilo e sereno de que a nossa travessia em retorno ao plano espiritual será o mais ameno, mais tranquilo possível. Reuniões de atendimento geral ao público, com palestra, passes ou radiações, água fluidificada, pois isso faz parte da terapêutica espírita, permitindo aos frequentadores receberem um reforço da transmissão de energias pelo passe, a água fluidificada, a força propiciada pela oração conjunta e o aprendizado e reflexão possibilitado pela palestra. Nós estamos fazendo aqui agora. Então, através das leituras do Evangelho, através das palestras, das explanações, nós podemos sopesar tudo aquilo que é de importância vital para as nossas vidas. Nós não estamos aqui neste plano terra somente a passeio. Nós estamos aqui para evoluirmos como seres. Então nós estamos gradativamente galgando a escada evolutiva de Jacó, que com certeza nos levarão a todos a sermos um dia seres angelicais, como hoje nós somos tutelados por benfeitores espirituais, por anjos guardiões, como queiram chamar. Nós um dia também seremos seres de primeira grandeza. Hoje nós ainda, de acordo com a escala evolutiva nos proporcionada por Kardec, nós somos espíritos de terceira grandeza, pois nós nos encontramos num plano de provas e expiações, redimindo tudo aquilo de equivocado que nós praticamos nas encarnações pretéritas, nas encarnações passadas. E
chegará o tempo em que nós estaremos completamente desprendidos de tudo que envolve a matéria. Estaremos sim envolvidos em tudo que nos remete à luz, à serenidade e ao equilíbrio. Reuniões específicas de aplicação da mediunidade, desde o estudo e educação desta, passando pelo seu desenvolvimento constante, podendo existir ainda trabalhos de atendimento a espíritos sofredores e de desobsessão. São reuniões específicas àqueles que têm o compromisso, a gente chama de compromisso, isso não é um dom, é um compromisso com o socorro aos irmãos mais necessitados. Lembrando sempre de que a espiritualidade, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Então nós somos simplesmente, os médiuns são simplesmente intermediários para que possam transmitir as mensagens que são recebidas do plano espiritual para que seja de cunho geral ou de cunho íntimo. Reuniões com grupos de infância e juventude são organizados didática e pedagogicamente, com metodologia e sistemática adequada à realidade do seu público infantil, os adolescentes e os jovens, de modo a propiciar a formação espírita desde tenra idade, a propiciar a formação e desenvolvimento daqueles que irão dar continuidade à difusão do espiritismo e tocar o movimento e a casa espírita. É como se fosse a catequese na Igreja Católica, como se fosse fazer a primeira comunhão, preparar. Então, desde tenra idade, nas casas espíritas, nos lares espíritas, nós também, de igual forma, formamos essas crianças, já incutimos no seu espírito a necessidade constante da presença de Deus em suas vidas, os ensinamentos do Cristo, do respeito ao ser humano, amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso semelhante como gostaríamos que fôssemos amados. Então, desde pequeno, todos já têm esse conhecimento. Todos eles têm essa orientação através da evangelização. Recursos que nós encontramos ao nosso dispor na Casa Espírita Bem Orientada: o passe, que nada mais é do que transmissão de energias vitais e fluidos espirituais que possibilitam a reenergização e refazimento. Outras religiões têm outras denominações. Nós chamamos de passe a imposição de mãos sobre os nossos irmãos e transmitindo fluidos, seja ele da nossa própria índole ou fluidos mistos que os benfeitores espirituais, os anjos guardiões, os médicos do plano espiritual, com a permissão de Jesus, permitem a cada um receber de acordo com o seu merecimento. Então, nada mais é do que a transmissão de energias vitais para o nosso bem-estar. A água fluidificada complementa o tratamento energético, possibilitando a ingestão de energias específicas. Então, a gente vê na televisão, através das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, da mesma forma, as casas espíritas utilizam-se do magnetismo de cada um de nós na imposição das mãos sobre a água ou na fé dirigida a esse copo de água, a essa garrafa de água, rogando as bênçãos do nosso Pai Criador, de Jesus e da espiritualidade maior, que sobre esse copo, sobre essa jarra de água, depositem o medicamento necessário ao nosso tratamento físico ou espiritual, a fim de que possamos, com o nosso merecimento, receber o tratamento que nos é deixado por Cristo. A oração como forma de união com Deus e a espiritualidade superior e obtenção das energias e eflúvios do plano maior. Então, via de regra, o próprio Cristo já nos disse que para que a gente faça uma prece agradável a Deus, não é necessário que a gente vá até a esquina
ou nas sinagogas e faça como os fariseus, como os publicanos, mas que a gente adentre ao nosso interior, ou seja, ao nosso coração, à nossa casa íntima, que é o nosso quarto, e ali, mesmo Deus já conhecendo as nossas necessidades, mesmo Cristo sabendo de todas as nossas mazelas, mas Ele quer ouvir de nós, através do endereçamento das nossas preces a Ele, aquilo do qual nós necessitamos, através de quê? Da humildade. Aí sim, nos coloquemos de joelho diante do Cristo e roguemos a Ele toda a proteção, que entremos em comunhão com Deus, com Jesus e com a espiritualidade maior, tratando com Ele de todas as nossas necessidades, agradecendo a Ele de tudo aquilo que tem nos livrado, rogando a proteção para o nosso dia a dia, agradecendo como hoje pela chuva, pelo sol, pela lua, pela noite, pelo sol que brilha para os bons, mas também que brilha para os ímpios. Todos somos irmãos numa escada evolutiva, não devemos julgar a ninguém. O Mestre não julgou a ninguém, Ele perdoou a todos. Ele disse, quando quiseram apedrejar a mulher adulta: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Por que a gente olhar só o telhado do vizinho? Por que não olhar o nosso telhado? Quando Cristo nos pediu orai e vigiai, é para que oremos e vigiemos as nossas vidas e não a vida do nosso próximo. Vamos orar e vigiar as nossas atitudes, que muitas das vezes ainda são tacanhas, são pequenas, diante daquilo que o Cristo espera de nós. Então, que a gente possa entrar em comunhão através da oração, que nós possamos fazer da oração um alimento espiritual, como nós fazemos o alimento físico. Nós temos o café da manhã, nós temos o almoço, às vezes o café da tarde e o jantar. Por que não fazemos também 2, 3, 4 alimentações espirituais durante o decorrer do nosso dia? Ao levantar, na hora do almoço, à tarde, à noite, agradecendo a Deus, rogando a proteção, para que nos liberte ainda da materialidade que nos prende a esse mundo, do qual nós não vamos levar nada, a não ser as coisas boas que a gente pratica com relação ao nosso próximo, que nós não percamos a oportunidade de orar sempre, rogando a Deus e a Jesus esta proteção. A reflexão como forma de dirigir nossos pensamentos e intenções para as coisas elevadas da vida, para as virtudes, para o combate aos nossos erros e imperfeições. Dizíamos agora há pouco que é uma escola, por quê? Porque a gente aprende como controlar os vícios. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Através do esforço que faz para domar as suas más inclinações e se tornar cada vez mais homem de bem, cada vez mais propício à prática do amor fraterno, liberto de tudo que é matéria. Muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, nós cultuamos as coisas achando que elas nos pertencem. A minha esposa, o meu marido, o meu filho, o meu carro, a minha casa, nada é nosso. Tudo é empréstimo divino para que a gente possa, nessa presente existência, dar conta do recado. Ao partirmos, nós não vamos levar nada. Eu sempre costumo dizer também que caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar ouro, não vamos levar dólar, real, dinheiro, gado, casa, e a gente fica brigando por coisas pequenas. Quantos irmãos nós temos visto partindo deste plano agora nessa pandemia, que não esperava desencarnar tão cedo e deixando toda a sua fortuna para trás? Quantas oportunidades que muitos irmãos nossos devem ter perdido de auxiliar o próximo com a cesta básica, com um pedaço de pão, com um copo d'água, e tudo ficou aí. Então esse é um momento de meditação, uma oportunidade que o Cristo tem nos dado. Isso não é castigo divino, muito pelo contrário, é uma oportunidade redentora de regeneração para toda a humanidade, a fim de que nós possamos fazer as coisas diferentes, a fim de que não percamos mais
tempo e oportunidades na prática do bem, no exercício da lei de amor e de caridade. O Cristo foi bem claro: fora da caridade não há salvação. Esta é a bandeira e o estandarte de toda religião séria. E a caridade não é somente a caridade material, do sapato que já não nos serve, de uma roupa, de um pedaço de pão, mas principalmente da caridade moral, da caridade espiritual. Que a gente possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Cristo nos disse. Nós possamos enxergar o nosso semelhante com o que ele tem de bom para oferecer. Que a gente possa, no semáforo, no sinaleiro, olhar para aquele irmão que pede uma moeda, não simplesmente abaixar o vidro e dar uma moeda para a gente ficar livre dele. Aquele que está atirado na calçada, os que estão nos leitos dos hospitais, que a gente possa, pelo menos à noite, quando formos repousar o nosso corpo físico, que a gente possa orar por esses irmãos. Não custa nada para ninguém. Isso é exercitar a lei de amor e de caridade. O estudo para aumentar nosso conhecimento, nosso discernimento e nossa compreensão do mundo, das leis divinas, das leis da natureza e de suas relações. Como eu disse, não existe nada de miraculoso, nada de sobrenatural. O que existe são leis da natureza a reger todo o plano terra, todo o mundo. E nós nos encontramos esculpidos dentro desse mundo. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nós somos seres espirituais habitando momentaneamente corpos materiais. Mas a partir do momento que desencarnarmos, ou como queiram, quando morrermos, o que morre é o corpo físico, o espírito, o ser pensante inteligente, ele prossegue na erraticidade. Desenvolvimento mediúnico, para educar e disciplinar esse potencial, colocando-o a serviço do bem e da caridade e de nossa evolução. Então, a esses que têm o compromisso de serem intermediários, de fazer o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, nada melhor do que o estudo, porque senão é a mesma coisa de que queremos adentrar a um laboratório químico, manusear aqueles componentes que ali se encontram sem ter domínio do zinco, do enxofre, da prata, do zinco, e acabarmos por colocar fogo naquele laboratório. Assim mesmo é o médium sem o conhecimento de como é que se dá um trato com a espiritualidade. Ele precisa estudar, porque senão nós não estaremos diante de uma mediunidade, mas de um mediunismo, que nada mais é do que a mediunidade sem estudo. A mediunidade não é criação do espiritismo, ela já remonta períodos anteriores à vinda do Cristo sobre a Terra. As religiões mais antigas do mundo já tinham a mediunidade, só não a entendiam nesse sentido. Então, que a gente possa ter a oportunidade de desenvolver através do estudo. Então, o que é o Espiritismo? Espiritismo é sinônimo de doutrina espírita, codificada por Kardec em 1858. Não confundir com cultos afro-brasileiros. Então, por isso que eu disse no começo, muitas das vezes a pessoa acha que Espiritismo é a mesma coisa que Umbanda, Quimbanda, Macumba, não tem nada disso. Nós praticamos a lei de amor e de caridade ensinada pelo Cristo através do Evangelho. Possui três faces: a filosofia, a ciência e a religião. Como eu disse, a religião não no sentido de dogmas, de igreja, de hierarquia, mas sim a religião no sentido moral. Então, o que nós estudamos, a parte religiosa, é a parte
parte moral que o Cristo nos legou. Tudo de moral que o Cristo nos ensinou, todos os seus ensinamentos, juntamente com os apóstolos, é a religião a qual nós professamos. Suas práticas se baseiam no estudo das obras básicas e na assistência, tanto material e espiritual, aos necessitados que nós falamos. Acreditamos na existência do Espírito e a sobrevivência do mesmo após a morte. Acreditamos na reencarnação, que nós voltamos aqui sempre para nos progredirmos, jamais o Espírito retroage, então ele pode ficar até por algum tempo, por livre-arbítrio, preso, estacionário, mas o caminho, a direção é sempre uma, para frente, nunca para trás. Lei de causa e efeito, tudo que nós plantamos, nós colhemos. É a mesma lei de ação e reação. Não tem jeito de plantarmos amor, de bondade, benevolência e colhemos o que não seja isso. Então os frutos serão com certeza benevolência, fraternidade e amor. Mas se nós praticamos de igual forma, se nós semeamos ódio, rancor, inveja, cupidez, avareza, nós vamos partir para o plano espiritual levando todas essas mazelas conosco e com certeza o nosso retorno será amargo. A comunicação entre o mundo material e espiritual, isso não é nada de miraculoso, como já disse. Então o telefone toca de lá para cá. A partir do momento que o espírito tem condição de comunicar-se com o médium que tem o equipamento próprio para receber essa comunicação, assim o fará. E a evolução progressiva dos espíritos. Nós estamos hoje no melhor estágio que nós poderíamos ter. Então, se nós ainda somos avarentos, invejosos, maledicentes, intolerantes, carregamos inúmeros defeitos, se nós é só parar e olhar e lembrar, lá atrás então nós somos muito piores, porque nós estamos no melhor do nosso estágio, e roguemos a Deus que a gente possa sempre continuar progredindo. Então, para ser espírita tem que receber espírito? Espírita é aquele que crê, estuda e segue a doutrina espírita. É reconhecido pelo esforço que faz em aprimorar-se dentro dos princípios cristãos, não tendo necessariamente que trabalhar com a mediunidade. Então, nem todos têm a capacidade de um Chico, do Divaldo, do Raul Teixeira, ou de outros médiuns, mesmo que não conhecidos, mas que colocam a sua mediunidade a favor dos irmãos necessitados. Então pode e deve servir em muitas frentes de trabalho, sem ser a mediunidade, buscando, contudo, fazer o melhor possível. Então nós temos a sopa fraterna, nós temos o estudo, nós temos as visitas nos hospitais, nos asilos, nos presídios, auxílio de todas as formas, os bazares, as feituras das pizzas, dos almoços, para auxiliar os mais carentes. Então, são várias as formas que nós temos de auxiliar. Então, para encerrarmos, lembremos que toda a casa espírita séria está embasada em esses 4 pilares: acolher, porque todos nós, quando chegamos a uma casa espírita, uma casa religiosa, 99% foi pela dor, não foi pelo amor. Então nós necessitamos de acolhimento. E ser acolhido com um abraço fraterno, com um sorriso, com alegria, já é meio caminho andado para a cura. Consolar. Então quem procura acolhimento quer consolo, quer colo. E o filho pródigo voltando à casa do pai quer colo, quer carinho, quer zelo, quer ser bem tratado, quer ser bem cuidado. Esclarecer. E aí nós vamos esclarecer, de acordo com o Evangelho, com os ensinamentos do Cristo, o que é que nós necessitamos fazer para o nosso crescimento e orientar justamente no sentido de que nós temos que fazer, cumprir as leis de Deus. Nós cumprindo as leis de Deus, nós estaremos tranquilamente serenos, com nossos corações tranquilos e a nossa consciência mais ainda. Então, que Deus nos conceda a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo
aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta, já dizia nosso irmão Chico Xavier. Que Deus possa, no seu imenso amor que tem por cada um de nós, que o Cristo, que é o nosso guia e modelo, possa igualmente nos fortalecer, nos libertando das nossas mazelas, e permita que a espiritualidade maior, nossos anjos guardiões, possam estar sempre encontrando solo fértil junto de nós para cultivar os melhores sentimentos e os melhores pensamentos, a fim de que nós possamos melhorar a cada dia, subindo essa escada evolutiva de Jacó, que com certeza todos nós um dia estaremos no seu ânimo. Que Jesus possa nos conceder muita paz, serenidade e tranquilidade, e que possa, nesse momento, derramar sobre toda a humanidade paz, serenidade e equilíbrio. Gratidão, gratidão, gratidão. Nossa gratidão pela luz do aprendizado através do nosso irmão Wagner. Que a gente possa doutrinar a nós mesmos, nosso espírito, na luz da igualdade, na fé, no amor, na caridade. Estudar o Evangelho de Jesus e mostrar o caminho à luz. E este caminho, Jesus Cristo. Pai Celestial, creio em Deus, nosso Pai Celestial, assim na terra como nos céus, livrai-nos do mal. Santificado
Espírito Santo, dê a nós o pão nosso de cada dia e a luz da sabedoria. Assim não cairei em novas tentações e não serei subjugado às obsessões. Eu quero seguir com a consciência tranquila na